Bem, bom dia. É barulho de WhatsApp, é musiquinha no fundo, musiquinha sem copyright, de acordo com as informações que passaram. É só para criar um clima menos devastador. Agora são 9 horas e 20 minutos da manhã de domingo, dia 26, onde eu vou trazer para vocês agora a pesquisa realizada por um professor, tá, acadêmico, José Alberto Veloso, que estudou sobre a Amazônia. Ele estudou sobre geologia e vulcões no Brasil durante praticamente a vida inteira dele. Esta matéria foi publicada, da fonte, né? Foi publicada na Academia Brasileira de Ciências, tá? Não sei porquê, mas versão em inglês. A matéria foi feita por Elaise Farias, na Amazônia Real, tá? Então tá aí os créditos. Não sei se vou deixar na descrição. Afinal eu tô falando, quem escuta pode procurar. Agora tem que estar escrevendo, deixando o link prontinho ali. É muita vagabundagem para as pessoas também, né? Na tela, o mapa com as falhas encontradas no Brasil, tá? Onde existe possibilidade de acontecer tremores de terra. E vamos à matéria em si. Eu vou deixar essa imagem na tela para vocês irem acompanhando e dando uma olhadinha, memorizando, se localizando e falando sobre a matéria aqui. Não sei se vou deixar minha imagem aparecendo para não faz diferença, né? Então, existe um estudo desse professor, José Alberto Veloso, um estudioso. Aliás, encontram até o currículo dele online. José Alberto Veloso, ele tem um currículo na internet, tá? Eu não vou mostrar, porque eu não sei se pode ou não, mas é só pesquisar ali também no Google, vocês vão achar as universidades que ele fez. Ele estudou no México, estudou no em Brasília. Então vamos ao que interessa aqui. Ele começa o estudo dele por uma curiosidade que ele teve sobre um terremoto que devastou a Amazônia em 1690. Se a música estiver alta, vocês vão ter que prestar mais atenção. Isso é uma técnica para fazer a pessoa prestar atenção. Quem quer escutar tem que se puxar. Eu tô falando baixo porque faz pouco tempo que eu acordei. Essas são as primeiras palavras que eu pronuncio. Então, bom dia. Tá, então, a pesquisa comprova com um epicentro próximo a Manaus e 7 graus na escala Richter, tremor espraiou-se por 1000 quilômetros e foi o maior da história do Brasil. Fenômeno semelhante poderia ocorrer hoje. Então, o terremoto na Amazônia devastou há mais de 300 anos uma grande área na margem esquerda do rio Amazonas e aproximadamente 45 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas. Fortes ondas no rio Amazonas alteraram o sentido da corrente de um de seus afluentes, o rio Urubu, e inundaram aldeias indígenas à semelhança de um tsunami de pequeno porte. Ou seja, o rio mudou de direção, mudou de curso, tá? Mudou a direção dos afluentes dele. Esse relato foi feito pelo padre Samuel Fritz em 1654. Ele viveu de 1654 a 1725, que atuou na Amazônia durante 40 anos, catequizando os índios. O terremoto de 1690 é atestado cientificamente pela primeira vez com base em estudos sismológicos do pesquisador do Instituto de Geociência da Universidade de Brasília, Alberto Veloso. O estudo foi publicado recentemente na revista da Academia Brasileira de Ciência. Tá? Em entrevista exclusiva concedida à Agência da Amazônia Real sobre sua pesquisa, Alberto Veloso diz que após seus estudos o terremoto de 1690 já pode ser considerado como o maior do Brasil. Ele ainda estima que a magnitude do terremoto foi de 7,0 na escala Richter, sendo sentido a mais de 1000 km do seu epicentro, localizado na margem esquerda do rio Amazonas, a cerca de 45 km de Manaus, que na época era um ajuntamento de cabanas cobertas de palha. Na época, Alberto Veloso afirma em seu estudo que o Brasil não está imune a sismos fortes e potencialmente danosos. Tremores parecidos poderão repetir-se não somente na Amazônia, como em qualquer outra região brasileira. Isso são palavras do pesquisador. Segundo Veloso, caso ocorra um novo tremor
dessa magnitude, os danos na região do epicentro serão generalizados. Estruturas bem edificadas poderão sofrer estragos profundos e até colapsos parciais. Construções frágeis desabarão por completo. Outras serão deslocadas de suas fundações. Barragens de pequeno porte poderão romper, assim como tubulações subterrâneas facilmente. A propagação dos incêndios, certamente haveria pânico, serviços básicos serão interrompidos, pessoas cairão pelo chão, muita poeira se elevará dos desabamentos, que fatalmente atingirão moradores, e o número de mortos poderá ser elevado. Com menor intensidade, isso poderá se repetir em localidades a dezenas de quilômetros do epicentro. Ele afirma isso. E o que quer dizer isso? Que se houver um terremoto com a mesma magnitude, 7.0, hoje no Brasil, essa descrição que eu acabei de fazer dele, que ele fala ali, pode acontecer com severos danos e a dezenas de quilômetros do local onde aconteceu o terremoto, as localidades ficou tudo que acontece, estragou tudo. Bem, esse teve um corte porque faltou luz, acabou tudo, né? Infelizmente o Frank aqui é um meio notebook, então metade dele funcionou, tela não pude seguir com a gravação, mas vamos dar sequência aí. Eu estava falando sobre os danos, né, causados, que seriam sentidos eu nem sei, eu mexi aqui sem ver, tá? Então, antes de mais nada, a música, antes de mais nada, deixa o like. Eu nunca lembro, quer dizer que eu nunca esqueço. Eu tô tentando baixar o som para ficar bem baixinho para não pagar direitos. Eu sempre esqueço de pedir, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sino e faz tudo e assiste todos os vídeos que tem aí no canal. Isso que dá trabalho. Eu era quase 1h da manhã, eu estava aqui fazendo vídeos e agora, desde cedo, estava lendo, relendo para botar essa matéria no ar. O vídeo vai ser um pouquinho longo, eu acredito, tá? Falando sobre o Alberto Veloso, professor aí, acadêmico. Eu não vou colocar os links, como eu já falei, vocês podem pesquisar, essas matérias estão todas disponíveis na internet, é só pesquisar, faça como eu fiz, compara e vê o que é que sai de melhor, vê o que sai mais com credibilidade. Bom, vamos então dando sequência aqui. Como eu disse, ele afirmou que seria sentido todos os danos a dezenas de quilômetros do epicentro do terremoto. E os maiores sismos registrados no Brasil até hoje foram dois. Um de 6.2 e outro de 6.1 na escala Richter. Eu não sei se fala Richter ou Richter, tanto faz, mas não pode ser Richter por causa que tem T. Bom, eu não estou colocando imagens também para não deixar ninguém em pânico. Podia usar imagens de 2012, terra se abrindo, aí a pessoa fica doente, né? Então vamos mostrar a imagem do mapa ali, depois vamos mostrar a imagem do que até foi uma amiga aí, a Avó Gamer 54, tá? Uma senhora aí de 60 e seus tantos anos, não se fala a idade das mulheres. Gatos também. Eu tô rouco, então vou estar aqui tossindo consequências também. Então, os dois maiores tremores sentidos foi Mato Grosso, de acordo, 6.2 e 6.1, respectivamente, tá? Mato Grosso e a 360 km da costa frente ao Espírito Santo. Nenhum deles ocasionou danos sérios, porque um dos epicentros estava em área desabitada e o outro no mar distante do litoral povoado. Tá? Esse foi o que o professor Alberto Veloso falou. Para ele, não é incomum sismos fortes no epicentro do Peru serem sentidos na Amazônia, particularmente em Cruzeiro do Sul e Rio Branco, no Acre, e às vezes em Manaus. Tá? Existe um mapa que mostra isso. Eu vou puxar pra cá para ver se eu mostro o mapa. Não queria mostrar imagens, mas esse mapa não tem nada de alarmante. Estão aparecendo na tela aí. Tá? Esse é o mapa onde ele diz que os terremotos podem ser sentidos. José Alberto Zolado ilustra os possíveis efeitos de terremotos no Amazonas. Pintura de Marlene Costa. Tá? Isso aí é uma ilustração do que foi sentido ali. Tá? Puxando para cá, tirando a imagem da tela para não ficar mostrando coisas feias aí para vocês, não ficarem se assustando.
Comparação entre as áreas estimadas de percepção dos abalos de 1690 e de 1955, esse último considerado o maior terremoto registrado no Brasil, 31 de janeiro de 1955 no Mato Grosso, com magnitude 6.2. Fonte, Universidade de Brasília. O professor apresentou nessa universidade, aposentado da universidade, desculpa, Alberto Lousa, chefiou por quase 2 décadas a antiga estação sismológica e o observatório sismológico do qual foi reidealizador. Atuou na organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares da ONU em Viena, Áustria, onde dirigiu a seção de infrasom por 7 anos. É autor do livro O Terremoto que Mexeu o Brasil, sobre o tremor de magnitude 5.1 no município de João Câmara, tá? Ocorrido em 1986. Aí houve uma entrevista. Não sei se alguém quer ver sobre essa entrevista, mas eu vou narrar ela porque eu disse que eu faria na íntegra o negócio. A Amazônia Real, né, de qualquer forma, seu estudo confirmou o relato. Isso aqui é a entrevista. A Amazônia Real perguntando para ele. De que forma seu estudo confirmou o relato de Samuel Fritz, cara, aquele padre lá que estava catequizando os índios? E qual foi sua metodologia? E ele responde: o relato do padre Samuel Fritz já era conhecido no meio científico desde 1950, depois foi citado em alguns artigos, inclusive por mim. Em todas as situações, repetia-se um pequeno trecho da narrativa do padre, especulava-se sobre a origem do fenômeno, mas ninguém se detinha para analisar o problema a fundo, e foi justamente isto que eu fiz. Começando por saber quem era Samuel Fritz, o que havia feito, quão precisas e confiáveis seriam suas narrativas. Após concluir pela veracidade das mesmas, fui ao longo do estudo. Investiguei se o que ele havia descrito poderia ser produto de um terremoto acontecido fora do Brasil. Eliminando tal hipótese, procurei dimensionar o evento de 1690, definindo, por exemplo, sua área de percepção e magnitude. Os valores encontrados são aproximados, como em qualquer estudo de sismicidade histórica, né? Mesmo sendo conservador em minhas considerações, o terremoto se mostrou grande, bem superior aos maiores já acontecidos entre nós. No entanto, ele se encaixa nos aspectos sismos tectônicos da Amazônia e mostra, como em outros lugares do mundo, que a região intraplaca brasileira também está sujeita a sismos expressivos, embora com grandes períodos de recorrência, isto é, demoram algumas centenas de anos para repetirem-se. Eu tô louco para espirrar aqui. Então, aí ele fala que existe realmente essas placas aqui no Brasil, que elas podem acontecer esses terremotos fortes, mas levam centenas de anos. Lembrando que o terremoto forte foi em 1690. Já são centenas de anos. A Amazônia Real pergunta para ele: durante quanto tempo o senhor desenvolveu seu estudo e o que lhe motivou a realizar essa pesquisa? Interessante, né? Ele respondeu que dedicou boa parte da vida dele ao estudo de sismologia, incluindo o registro de terremotos. Quando se aposentou, decidiu pesquisar sismos históricos, aqueles que aconteceram antes de existirem estações de sismográficas, né? Ele começou a estudar o que aconteceu antes, que é o significado que a gente está pesquisando aqui também, para registrá-los. Percorro o Brasil atrás dessas informações e às vezes vou ao exterior. Também já fiz outras boas descobertas, inclusive na Amazônia. A primeira versão do artigo do sismo de 1690 é do final de 2008, mas não estava satisfeito, pois queria encontrar outra fonte de informação independente daquela de Samuel Fritz. Fiquei muito feliz quando li os escritos de Philipp Bettendorf, um outro padre jesuíta que também visitou a área epicentral um ano depois de Fritz, e ainda encontrou índios alarmados com o que havia acontecido. Apesar das informações de Bettendorf serem mais restritas, elas mencionam as agitações das águas dos rios, e isso ainda era desconhecido da comunidade sismológica brasileira. O cara pesquisou bem. A Amazônia Real perguntou novamente a ele como o senhor chegou à conclusão de que o sismo ocorreu na área do que hoje é o rio Urubu. Não sei se é Urubu esse nome aqui.
E ele responde: o epicentro do sismo de 1690 indicado em meu trabalho é impreciso, mas o local escolhido é o mais provável. Segundo as narrativas dos estragos do terremoto, as observações a respeito da agitação das águas dos rios, em vistas das incertezas, a gente diz que o epicentro é estimado. É difícil, mas não impossível que se encontre alguma evidência no terreno deixado pelo tremor de 1690. Seriam marcas sutis presentes nas rochas que eventualmente poderiam ser encontradas em trabalhos dedicados a tal propósito, os chamados estudos de paleossismicidade. Por que essas palavras são tão grandes? As margens do rio não as mesmas daquela época, mas percorria a suposta área epicentral quando o rio Amazonas estava muito baixo, em novembro de 2010. Nessa rápida inspeção, não notei nenhum vestígio do antigo sismo, mas na ocasião meu propósito era ver e sentir o ambiente do qual estava escrevendo. Bom, a Amazônia Real perguntou para ele também se é comum ocorrer um fenômeno hidrológico na bacia amazônica, que são aquele evento das águas, que são as chamadas terras caídas. Elas ocorrem periodicamente com derramamentos que causam o desaparecimento de áreas inteiras depois de atingidas. Qual a diferença entre este fenômeno das terras caídas com um terremoto de grande dimensão como o de 1690? Bom, o Veloso não considera que os estragos vistos por Samuel Fritz na suposta área epicentral como oriundos do fenômeno de terras caídas. Ele descartou essa hipótese. A época que por lá passou não era a mais apropriada para tal. Observou danos nas margens do rio por cerca de 20 quilômetros, mas escreveu que terra adentro os estragos teriam sido bem mais extensos, ou seja, não se limitaram a faixas das margens do Amazonas, como normalmente acontece com as terras caídas. Ademais, com anos de vivência na selva, Fritz tornou-se um arguto observador da natureza e podia distinguir certos fenômenos naturais. Testemunhas situadas a vários quilômetros do epicentro ouviram grandes ruídos, perceberam terra estremecer e notaram as águas dos rios se avolumando de forma incomum. Portanto, não se tratou de um fenômeno localizado, mas algo que abrangeu grande extensão geográfica. Terremotos fortes como o de 1690 podem durar vários segundos e sacudir a terra violentamente. Camadas sedimentares em superfícies saturadas de água, como as das margens do Amazonas, quando chacoalhadas por terremotos fortes, podem perder consistência e agirem como se fossem líquidas. Tudo que está na superfície do terreno é afetado. Partes do chão afundam, outras sobem, árvores podem cair e mostrar suas raízes por completo. Pequenos lagos podem surgir e outros desaparecem. Não é um terremoto, é um filho da mãe com uma moto. Tal fenômeno é chamado de liquefação. E isso é que o terremoto de 1690 produziu, segundo minha interpretação. Quais foram a magnitude e os impactos causados pelo terremoto na região? Os valores estimados, de acordo com Veloso, são, como já foi falado, de magnitude 7, área de percepção superior a 2 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Um terremoto com epicentro e 2 milhões de quilômetros quadrados sentido. No epicentro, a intensidade de sismo pode ter atingido 9 na escala Mercalli, modificada escala que vai de 1 a 12. Indicando o grau crescente da severidade em um terremoto com tais parâmetros. O evento de 1690 pode ser considerado como o maior terremoto conhecido no Brasil, o maior até agora registrado foi 6.2 no Mato Grosso em 31 de janeiro de 1955. Esse é o maior registro oficial, porque na época do ocorrido em 1690 não haviam estudos nem equipamentos para fazer registros. Por que não se teve mais registro de um terremoto dessa magnitude na região próxima de Manaus ou na Amazônia? Bom, tremores como o de 1690 são extremamente raros em regiões intraplaca como a brasileira. Estima-se que elas ocorram a cada 500 anos aproximadamente. Os dois maiores sismos próximos de Manaus aconteceram em 14 de dezembro de 1963 e no dia 8 de agosto de 1983 e atingiram magnitude de 5.1 e 5.5 respectivamente.
O primeiro foi sentido em Manaus. Há outros sismos menores na região, denotando a existência de atividade sísmica significativa no estado do Amazonas. Tá, essa foi a resposta dele. Agora a pergunta: se é possível um tremor dessa magnitude voltar a ocorrer na Amazônia brasileira? E o Veloso responde: a movimentação de placas tectônicas cria tensões na crosta terrestre brasileira que vão crescendo com o passar do tempo, e são elas que quebram as rochas e acabam provocando os nossos terremotos. Mas onde esperar sismos como o de 1690? Eles vão acontecer predominantemente onde a crosta é mais fragilizada, como nas bacias sedimentares, prestando atenção no mapinha que tem legenda, tá? Nas bacias sedimentares, desculpa que eu bati o negócio, tem uma mosca, apareceu uma mosca. Eu perdi onde estava. Nas cercanias de grandes intrusões plutônicas e na intersecção de extensas falhas geológicas. Não se sabe exatamente onde acontece o tremor de 1690, e a música continua aqui, mas seu epicentro foi relativamente próximo aos dois maiores sismos já registrados no Amazonas, ou seja, onde aconteceu o maior deles, que não foi registrado, foi mais ou menos próximo onde aconteceu os outros dois que foram registrados. Se correto, o grande tremor histórico moveu verticalmente um bloco de rochas em profundidade, a superfície para mexer com as águas o suficiente, para mexer com as águas do rio Amazonas, com energia para reverter a corrente do rio Urubu e provocar enchente em aldeias indígenas. Tal fenômeno assemelha-se a ondas de um pequeno tsunami em plena selva amazônica. Em resumo, acredito que a Amazônia é a terra dos grandes terremotos brasileiros. Eu detesto falar sobre isso, não gosto de determinar um local, mas é um cara que está falando, não é eu. Aí ele aqui apresenta um mapa, dizendo: eu vou apresentar um mapa que os círculos vermelhos do mapa representam os epicentros dos dois maiores tremores registrados no Amazonas, como também o de terremoto de junho de 1790. As duas setas externas representam a direção geral e o esforço tectônico na região estudada. Fonte: Universidade de Brasília. Vou tentar puxar aqui, se tudo der certo, se não faltar luz de novo, já tem 16. Tá? Então aí, um mapinha com a descrição que ele fala, lá da região do Amazonas. Ali já existindo ali os círculos vermelhos no mar representam o epicentro, dos dois maiores tremores. E com data. Já tem ali, ó, se prestar atenção na bolinha vermelha aqui embaixo, tem 1983. Tá? A outra bolinha pequena ali, que abaixo de Manaus, tem duas casinhas, tem 1963. Eu diminui a tela para aparecer aqui. E o centro maior, que é aquele de 1690, a bola vermelha maior. Tá? Então aí apontando a direção e mostrando o que aconteceu. Não é o que vai acontecer. É importante que quem escute entenda, Como diz um grande sábio que viveu entre nós, quem tem ouvidos que ouça e que tem olhos que veja. Então, essa é a matéria. Eu estou muito rouco. Isso é em relação ao que aconteceu no Amazonas, tá? Essa matéria, como vocês viram, é extensa. Ela aborda muito mais coisas. Então ali ela está mais histórica, tá, do que aconteceu, mostrando o que pode vir a acontecer. Eu provavelmente mostrarei um outro vídeo falando disso. Mas antes eu vou mostrar a última imagem, como estamos no final do vídeo. Quem acompanhou até agora, espero que sejam pessoas que tenham interesse no assunto. E aí então, para essas pessoas que ficaram até o finalzinho, eu vou mostrar a imagem, que está sendo elaborada, não, que está sendo divulgado por aí em mapas geológicos aí, mostrando como ficaria o Brasil após um grande terremoto hoje. Brasil não, América do Sul. Tá aqui a imagem. Essa aqui é a América do Sul, acredite ou não, tá? Isso aqui é uma simulação, tá, computadorizada. Eu sei que existe, que tem gente que adora a moto. Mas por que tem que ter barulho nessa moto? Aí a América do Sul,
após o suposto grande terremoto que está por acontecer em algum momento. O terremoto não tem posição específica, não tem data, não adianta perguntar onde vai dar. São Paulo pode dar, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Salvador, não sei. Eu estou estudando os acontecimentos, mostrando os acontecimentos passados e deixando claro que ninguém sabe. A única coisa que se sabe é que pela movimentação geral do globo e do planeta e dos últimos acontecimentos no globo, que é a Terra, né, está se aproximando um evento grande que pode coincidir com um terremoto grande na América do Sul. Um grande tremor na América do Sul. Não precisa ser nem no Brasil. O Brasil corre risco, sim. Nós não somos imunes. A gente não é super, sei lá o que. Mas, juntando isso com matérias que eu já postei sobre o Carlos Munhoz, que também advertiu sobre um terremoto gigantesco que aconteceria no Chile ou no Peru, se não me engano, no Chile ou no Peru ali, pela nessa região, grande terremoto que poderia ser atingir também a nossa região aqui, já que é um grande tremor. Então tá aí uma imagem, né, que está sendo, eu não sei a origem da imagem, quem me passou essa imagem é uma inscrita do canal, que é a Vovó Gamer, que acompanha muito isso através do computador e etc. Eu não vou dar a fonte da imagem porque eu não sei. Sei que a imagem é, obviamente, uma ilustração computadorizada, uma movimentação ali, uma previsão de como estaria a América do Sul após um evento desses. Então, provavelmente, futuramente, em breve, eu estarei adequando melhor essas informações, estudando mais a fundo. Essa imagem, como eu disse, não era com intenção de assustar e se mostrar, mas o importante é isso. Esse mapa que ficou na tela o tempo todo, porque aí mostra falhas, mostra onde pode haver tremores com maior intensidade. Se vocês olharem bem aqui, onde foi constatados os registros, essas falhas que tem aqui, essas linhas vermelhas, vamos dizer assim, e as bacias, elas aparecem aqui e aqui. As falhas em si, elas aparecem em várias regiões, né? Então, qualquer local pode acontecer um terremoto. Qualquer lugar no mundo, qualquer lugar no Brasil, qualquer lugar no Rio Grande do Sul, não. Infelizmente tem no Rio Grande do Sul. E todo o povo preocupado com quê? O tremor de terra lá, o vulcão lá, o vulcão lá do outro lado. Gente, nós estamos num problema no Brasil também. Pior, porque lá já existe esse enxame, pessoas que foram morar lá já estão acostumadas. Eles vivem sabendo do problema e estão preparados para eventos. Apesar de que alguns são mais fortes, daí pega todo mundo de surpresa. Tá? Mas a gente tem que começar a pensar em cobrar as autoridades em relação à prevenção. O mundo está mudando. Tá? Então, isso tem que ser repensado. O mundo está mudando e nós não temos preparados. Tá rolando por aí, eu não sei se é verdade ou não, um número de SMS para enviar para a Defesa Civil qualquer tipo de catástrofe que ocorra com o CEP, ou seja, eles querem ser alertados pelo povo. É o serviço deles, era alertar o povo. Eles querem ser alertados. Pra ver como funciona aqui, então. Isso aqui é só uma matéria extensa, eu sei, chata, um vídeo provavelmente uns 30 minutos. E de acordo com que eu tiver mais informações, eu farei novos vídeos, postando mais informações e acompanhando a deformidade do planeta e da crosta terrestre também. Tá? Aqui no Moon Show é o lugar onde eu postarei vídeos sempre falando sobre conspirações, né, coisas escondidas, assuntos diversos relacionados a áreas que são contestadas e até suspeitas da veracidade, mas a gente tem que divulgar. Então, muito obrigado para quem acompanhou até agora. Espero que tenha sido chato. Faltou luz no meio, moto passou, tem uma bicicleta fazendo barulho, tem uma mosca me arrodeando, meu estômago tá roncando, não tomei café ainda. E é isso aí. No decorrer do dia teremos live. Poderemos falar a respeito. Muito obrigado, se inscreva no canal, compartilhe, assista o vídeo dos companheiros que estão aqui. E manda um abraço pra mamãe, pro papai, pra vovô, pra titia, pra mamãe. Eu já não sei mais, fiquei sem voz agora, tá? Valeu, muito obrigado por assistir, pra quem ficou até agora comigo aí.